E finalmente temos uma excelente notícia dentro do Corinthians. Timão entrou com ação contra o Bahia / Grupo City para tentar receber os quase 315 milhões de reais pela saída do atacante Cauê Furquim, e o lateral direito Mateuzinho preocupa e pode se tornar mais um titular a integrar o departamento médico do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre preocupação para o treinador Dorival Júnior, pois o lateral direito, Mateuzinho, deixou o jogo contra o Atlético Paranaense, que nós vencemos por 1-0, com dores na coxa, e deverá ser mais um desfalque para o próximo compromisso do Timão, que será domingo, clássico contra o arquirrival. O Corinthians foi até Curitiba, na Arena da Baixada, e vencemos o Atlético Paranaense por 1-0, mais uma vez com o Guinegão decidindo, e o Timão abre vantagem para o jogo da volta, que acontecerá no dia 10 na nossa casa, jogo Copa do Brasil, em que construímos uma vantagem para avançarmos para a semifinal da Copa do Brasil. Um ótimo resultado, vencemos na casa do adversário, mas nem tudo foi considerado saldo positivo, porque tivemos saldo negativo do Mateuzinho. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Mateuzinho, que deu assistência para o gol da nossa vitória, o Mateuzinho caiu no gramado sentindo dores na coxa direita, foi substituído e está gerando preocupação para o próximo compromisso do Timão. Corinthians, que já tem vários jogadores no departamento médico, jogadores importantes como Yuri Alberto, que daqui a pouco falaremos sobre ele, temos boas notícias sobre o Yuri, o José Martínez fraturou a mão, também departamento médico, além do Carrilho, que tem previsão de voltar somente no ano que vem. Então, Mateuzinho se machucou no jogo em que o Memphis retornou de uma lesão muscular de grau 2, que também foi na coxa direita, e agora o Mateuzinho também preocupa pela suspeita de também ter uma lesão. Corinthians que vai avaliar, fará exames do Mateuzinho ainda nesta quinta-feira, dia 28, para saber realmente a gravidade dessa lesão, caso realmente tenha. A minha opinião quanto a essa grande possibilidade do Mateuzinho ser mais um a integrar o departamento médico é a seguinte. Bom, será o quarto titular a ficar no departamento médico caso realmente o Mateuzinho tenha uma lesão confirmada. O Corinthians que deverá realizar exames no jogador ainda hoje, quinta-feira, dia 28. Preocupa porque estamos falando de um jogador que vem numa boa evolução, juntamente com a equipe que conquistou a sua segunda vitória consecutiva. O Mateuzinho mais uma vez sendo muito participativo, pisando muito no campo de ataque, deu uma assistência para o Guinegão na vitória contra o Vasco e deu assistência para o Guinegão no gol da vitória contra o Atlético Paranaense. É um jogador muito importante. Além de tudo, é a única opção que o Dorival tem para a lateral direita. Claro, o Dorival tem os meninos da base, tem o Jacaré, que está indo muito bem, já está treinando há um tempo com os profissionais e deve agora ser relacionado, caso o Mateuzinho realmente tenha uma lesão confirmada, e tem que ser relacionado mesmo assim. Tem o Caipira. Agora uma coisa é fato, não dá para ficar usando o Félix Torres como lateral direito, não dá, não tem como. O Félix Torres não está conseguindo se concentrar dentro de campo, parece que está em outro mundo quando entra em campo. Então o Dorival vai ter que se virar caso realmente o Mateuzinho tenha uma lesão. Pela forma que ele sentiu, pela forma que ele saiu, ao meu ponto de vista, tomara que eu esteja errado, mas no mínimo um mês parado, e numa mesma situação do Memphis, uma lesão de grau 2, tomara que não, mas pelo jeito é preocupante, volto a dizer, é a única opção, e agora que o Mateuzinho estava evoluindo muito bem. E agora vamos falar sobre busca milionária. O Corinthians não vai deixar à toa a saída do Cauê Furquim e já entrou com uma ação contra o Bahia. Bahia, na verdade,
barra Grupo City. Algumas semanas atrás, todos nós fomos surpreendidos com a saída de uma das principais joias da base do Timão, o atacante Cauê Furquim, para a equipe do Bahia. O Bahia simplesmente chegou, pagou a multa do jogador na casa de 14 milhões de reais e levou o jogador embora. O principal problema disso tudo é que o Corinthians em nenhum momento foi comunicado pelo Bahia que estava negociando com o jogador. Simplesmente Bahia barra Grupo City comprou o Cauê Furquim, e o Cauê Furquim inclusive já foi anunciado, apresentado por lá. E claro que isso acabou gerando muita revolta dentro do Timão. O Corinthians passou a correr nas últimas semanas para atualizar contratos das principais joias. Estamos aí acompanhando renovações atrás de renovações para não acontecer o mesmo. Só que esse detalhe do Cauê Furquim, o Corinthians não vai deixar barato. O Corinthians já entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, o CNRD, contra o Bahia barra Grupo City pela compra do Cauê Furquim. No documento, o Timão acusa o Bahia de aliciamento e solicita que a CNRD, que no caso é um órgão fiscalizador da CBF, adote medidas condenatórias e sancionatárias contra a Bahia Grupo City. O Timão listou diversos motivos para contestar a negociação, alegando que o Bahia teria sido usado como intermediador do Grupo City. Dessa forma, a operação teria sido feita por apenas 14 milhões, que foi o valor que eles pagaram, que é o valor válido para o mercado nacional. A multa para clubes nacionais, jogadores da base como Cauê Furquim, menores de idade, você pode colocar no máximo 2.000 vezes mais o salário do jogador, ao invés de ter sido a multa de 50 milhões de euros, algo na casa de 315 milhões de reais que teria que ser para o Grupo City. Então o Corinthians entrou com disputa e vai lutar para tentar receber os 315 milhões. A minha opinião quanto ao Corinthians ter entrado com uma ação contra o Bahia barra Grupo City no CNRD é a seguinte: tem que fazer isso mesmo. O Corinthians não pode deixar isso como está, não pode simplesmente fingir como se nada de grave tivesse acontecido, e sim aconteceu. O principal problema nisso tudo é que o Bahia fez as coisas nas costas do Corinthians. O Bahia simplesmente agiu de uma forma que é totalmente fora da realidade ética de dentro do futebol. O Capitão Bahia fez alguma coisa fora da lei. Se você analisar que eles compraram um jogador que tinha uma multa de 2.000 vezes a mais o máximo do seu salário, 14 milhões, pagando a multa rescisória, eles não fizeram errado pelo fato deles terem cumprido o regulamento. Só que tem detalhe, não é o Bahia que pagou pelo Cauê Furquim. Não foi o Bahia não tinha 14 milhões disponíveis para chegar e comprar, foi o Grupo City. O Bahia foi comprado pelo Grupo City já tem um bom tempo. Então, estamos falando de um grupo que é controlado por um árabe bilionário, que é o dono da equipe dono do Grupo City, que tem como uma das suas principais equipes, aliás, a sua principal equipe, o Manchester City. Então o Corinthians vai tentar receber do Grupo City, do bilionário árabe, e o Corinthians vai lutar para tentar receber esses 315 milhões. Vai conseguir receber? Sinceramente, eu acho complicado, mas que sirva pelo menos o Corinthians de exemplo para mudar a legislação. Para clubes nacionais comprados por bilionários, como foi o caso do Bahia, a multa tem que ser mais alta. Então, para que pelo menos isso aconteça. Agora, quanto a receber, volto a dizer, é complicado, mas o Corinthians vai lutar. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu tenho uma excelente notícia sobre o atacante Yuri Alberto. Mais uma vez, o nosso artilheiro, nosso camisa 9, pode surpreender no tempo da recuperação da sua lesão. Desde o dia 13 desse mês, o Yuri Alberto está parado. Ele precisou às pressas, após ter sentido fortes dores abdominais, fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. Yuri então vem desfalcando o Timão desde essa data. Detalhe, alguns especialistas disseram que o Yuri deverá retornar somente em novembro, caminhando ali já para o final da temporada.
Yuri, que sabemos a tamanha importância que ele tem para o time. Detalhe, o substituto do Yuri Alberto, Guinegão, está dando conta do recado. 3 jogos como titular, 3 gols marcados. O Guinegão vem evoluindo a cada jogo, mas absolutamente que poderemos sim ter um esquema com o Yuri Alberto e Guinegão. Por que não? O Yuri Alberto é segundo atacante, o Guinegão é um atacante fixo, aquele atacante centralizado de área, claro que se movimenta bastante também. Então dá para usar os dois, o Dorival que vai ter que se virar. Mas enquanto o Yuri não retorna, o Guinegão está dando conta do recado. E um detalhe importante sobre o retorno do Yuri. Eu tenho informações que o Yuri está evoluindo muito bem na recuperação da sua lesão. O Yuri está respondendo muito bem ao tratamento dessa lesão que ele teve. E já existem expectativas de que o Yuri mais uma vez possa antecipar o seu retorno. Não estou aqui dando nenhuma certeza se será nesse mês de setembro agora que estamos prestes a iniciar, ou se será no fim do mês de setembro ou no começo do mês de outubro, mas pelo que me chega, o Yuri está indo muito bem, está surpreendendo mais uma vez e pode sim antecipar o seu retorno. Lembrando que em 2024 o Yuri sofreu uma entrada maldosa do Murilo, do arquirrival, quebrou uma das costelas, tinha prazo longo para voltar, voltou bem antes, e recentemente ele teve uma lesão grave na vértebra e também acabou antecipando o seu retorno, voltando pelo menos 40% mais cedo do tempo previsto. Então uma excelente notícia sobre o Yuri, que mais uma vez deverá antecipar o seu retorno. A minha opinião quanto à possibilidade do Yuri Alberto ter o seu retorno antecipado mais uma vez é a seguinte: é uma excelente notícia. Finalmente uma excelente notícia. Pós-vitória, vencemos a equipe do Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com o Guinegão mais uma vez sendo decisivo. O Guinegão que está tendo a responsabilidade dificílima de substituir o nosso artilheiro, o artilheiro do time do povo. O Yuri ainda é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols marcados, apesar de recentemente ele ter ficado mais de 2 meses fora. Então estamos falando de um dos principais nomes da equipe, de um Corinthians que vem sofrendo com o departamento médico, com o Yuri. Contando com o Yuri, são 3 jogadores titulares no departamento médico: Yuri, Carrilho e Martinez. Então temos pelo menos a previsão de que o Yuri já pode ter o seu retorno antecipado. Volto a dizer a vocês, eu não consegui uma informação mais concreta se pode ser ainda nesse mês, que eu acho difícil, mas não duvido, ou no começo do mês que vem, o mês de outubro. Então estamos falando de um Yuri que, estou falando começo do mês de setembro agora, que nós estamos praticamente entrando. Pode ser que de repente ali pelo meio, pelo final do mês, ou no mês de outubro. Mas o que é importante é que o Yuri já tem previsão que pode retornar antes, e isso é importante demais. Volto a dizer, é uma excelente notícia. O nosso artilheiro, nosso camisa 9, o protagonista do time do povo, mais uma vez surpreendendo. Será a terceira vez, caso realmente se confirme que o Yuri Alberto vai desafiar, digamos assim, a medicina e retornará antes de um prazo previsto por especialistas. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Mateuzinho ter grandes chances de ser mais um a integrar o departamento médico do Timão. E sobre a intenção do Corinthians de querer receber os 315 milhões dos bilionários árabes, donos do Manchester City, que na verdade são os compradores da equipe do Bahia que levaram o Cauê Furquim. E quanto a essa notícia que o Yuri Alberto tem grandes possibilidades de antecipar o seu retorno, vocês não concordam comigo que é uma excelente notícia? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!